Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao andar se faz o caminho, e ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hoje meu desafio aqui é grande. Assim como o gramático Fernão Oliveira, em sua carta ao nobre fidalgo, o senhor Dom Fernando da Almada, que lhe incumbiu de fazer a primeira gramática da língua portuguesa, eu também, abre aspas, não presumo ensinar aos que mais sabem, mas notarei o seu bom costume para que os outros muitos aprendam e saibam quão prima é a natureza de nossos homens, neste caso, nossos professores, educadores. Essa é só mais uma das grandes aventuras incertas nas quais mergulhei desde que decidi me tornar professora. Independentemente da incerteza e do risco do fracasso, assumo esse desafio hoje, porque ainda que tenha fracassado inúmeras vezes, eu aprendi a sobreviver a cada um dos fracassos e a deles tirar importantes lições. Dito isso, fique claro que não estou aqui para negar a existência de gaiolas, nem para julgar ou condenar os que trabalham nas fábricas. Eu mesma trabalho em uma. E por amor aos pássaros, continuarei sim trabalhando na fábrica de gaiolas. Não há outro modo de compreender o processo de produção senão participando dele. Não há como transformar aquilo que eu não conheço. Não há como me tornar tolerante com a incoerência alheia sem reconhecer as minhas próprias contradições. É, portanto, uma decisão minha, consciente, continuar amando os pássaros, ainda que não possa prescindir do meu trabalho na fábrica de gaiolas. E eu, sinceramente, espero que essa minha decisão possa inspirar outros. Juntos, eu e outros, eu e vocês, que compartilhamos o amor pelos pássaros, não vamos derrubar a fábrica nem quebrar as gaiolas. Há outras fábricas em funcionamento e facilmente a fábrica seria reconstruída. As gaiolas quebradas seriam rapidamente substituídas. Juntos, eu e outros, eu e vocês, que compartilhamos o amor pelos pássaros, talvez possamos começar um trabalho para convencer os demais da inutilidade da produção de gaiolas. Assim, quando todos estiverem convencidos dessa inutilidade, não pela força nem pela violência, de modo natural, ainda que se leve muito tempo, a fábrica simplesmente perderá a sua razão de existir. É, portanto, o meu amor pelos pássaros que mantém a minha esperança na possibilidade de criação de um mundo no qual as gaiolas não sejam mais necessárias. E a construção desse mundo, no qual não se precise mais de gaiolas, passa pela educação, pela informação de pessoas capazes de conviver com a incerteza, com o fato de que, ao deixar o pássaro livre, nunca teremos certeza se ele retornará, e isso não se constituirá mais um problema. Apropriando-me da poesia que diz: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Para que os pássaros retornem, então, ao invés de construirmos gaiolas, teríamos que trabalhar no cultivo de jardins e de pomares. No lugar,
das fábricas de gaiola, teríamos fábricas de adubo, cultivo de sementes, etc. Teríamos que aprender a simplesmente tornar disponível a água e o alimento, sem saber nem onde, nem quando, nem qual será o pássaro que comerá e beberá. Teríamos que aprender a simplesmente oferecer, sem a certeza de que o pássaro beneficiado retribuiria o benefício com a sua presença e o seu canto. Para mim, então, seria impossível tratar do tema motivação, inovação e estratégias de ensino sem relacioná-lo ao tema educar para os novos tempos e aos paradigmas de ensino. Falar em paradigmas de ensino nada mais é para mim do que falar em como manter o meu amor aos pássaros trabalhando em uma fábrica de gaiolas e sem a certeza de que um dia haverá esse mundo em que as gaiolas não sejam mais necessárias. Ainda assim, eu aceito o desafio e vou falar sobre motivação, inovação e estratégias de ensino. Estou aderindo a Kuhn para quem os paradigmas são 1. Toda a constelação de crenças, valores, técnicas e etc., partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada. 2. São as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas como modelos ou exemplos, são compartilhadas pelos membros de uma comunidade determinada. Nesse sentido, começamos a ter acesso aos paradigmas de ensino antes mesmo de decidirmos que nos tornaríamos professores. Ao contrário do engenheiro, que dificilmente na sua infância e adolescência entrou em contato com o modo de produção de uma ponte, do médico, que espera-se pouco tenha convivido com o ambiente hospitalar, nós, hoje professores em formação, desde os 6 ou 7 anos de idade, frequentamos a escola. Há pelo menos 2 pontos a serem ponderados aqui. 1. O fato de ser aluno e de ter convivido com as rotinas escolares durante muitos anos não transforma ninguém em professor, embora boa parte de nós tenha se inspirado em um professor no momento de escolher a profissão. 2. O fato de ser aluno e de ter convivido com as rotinas escolares durante muitos anos pode nos levar à mera reprodução, sem reflexão, de paradigmas que, embora tenham contribuído para a nossa formação há anos, podem não ser mais adequados nem se justificarem no momento atual. Estando convicta de que é o nosso olhar que constrói o objeto e de que a opção por um ou outro paradigma nem sempre é uma escolha consciente, para torná-la menos inconsciente, torna-se necessária a constante reflexão sobre a nossa ação, um movimento de autoconfrontação, a fim de ampliar nossas habilidades de compreensão, não só de textos e discursos, mas da falível condição humana materializada através desses textos e discursos. O nosso trabalho consiste em, durante o exercício da nossa profissão, construir novos olhos para olhar o já visto e vivido como se fosse a primeira vez que estivéssemos vendo e vivendo. Com isso, provavelmente seremos forçados a perceber e a reconhecer, ainda que conservadores e tradicionais e criticáveis aos nossos olhos hoje, os paradigmas de ensino que estavam subjacentes às práticas que vivenciamos enquanto alunos não se constituíram como impedimentos, embora reconheça que para muitos foram, para que continuássemos e progredíssemos. A concepção de melhor ou pior é uma apreciação valorativa, sempre uma questão de ponto de vista, sempre subjetiva. Mais que isso, seremos levados a compreender que não se pode identificar e analisar os paradigmas de ensino sem reconhecer e compreender as condições de produção do ensino, sem tentar entender as crenças, valores, técnicas,
partilhadas pelos professores naquele momento. Muitas delas, sim, já revistas e recriadas hoje. Isso não só seria injusto, mas pouco generoso e ético. Maior ousadia ainda é tentar convencê-los que 1. Nem tudo que é tradicional é ruim. 2. Não se pode romper abrupta e definitivamente com a tradição na qual fomos formados. 3. A escola, suas práticas e seus atores têm sua historicidade. 4. Elementos do contexto podem determinar a emergência de alguns paradigmas, mas alguns paradigmas podem nos ajudar a transformar alguns contextos, sobretudo os francamente desfavoráveis. 6. Os paradigmas não são absolutos e por si mesmos não podem responder pelo todo do processo de educação formal. Ainda que a complexidade do processo de ensino-aprendizagem não nos permita pensar em lados como polos opostos e disjuntos, o outro lado do ensino, complementar a ele, é a aprendizagem. Assim, para além de professores e alunos, há muito mais atores: pais, coordenadores, diretores, supervisores, bibliotecário, secretário, porteiro, auxiliar de serviços gerais, secretário de educação, vereador, prefeito, governador, deputado, senador, ministro, presidente. Há muito mais elementos que a sala de aula, carteira, livros didáticos, lousa e giz. Em nenhum momento procuro a dicotomização entre tradição e inovação. Jamais fomos modernos e jamais o seremos se entendermos a inovação de uma forma estanque, como uma total ruptura paradigmática. Não só não concordo com tal visão, como acredito que isso seja pouco provável, tendo em vista que toda inovação traz em si algo da tradição. Pois é na tradição que se encontra, em uma relação dialética e dialógica, a semente, a faísca que dará início ao inovador. Tudo que hoje é tratado como tradicional, um dia foi inovador. A relação entre paradigmas conservadores e inovadores, portanto, não deixa de ser complementar por ser dialética e dialógica. Como então diferenciar um paradigma conservador de um paradigma inovador? No paradigma inovador, a despeito dos conteúdos serem da tradição, de a escola ser da tradição, de a língua ser da tradição, aderimos ao pensamento complexo. E isso significa enfrentar o processo de ensino-aprendizagem tendo consciência e aceitando as suas incertezas, imprevisibilidades, descontinuidades e ambiguidades, sem, no entanto, transformar isso em um obstáculo a mais ou em uma justificativa para a nossa estagnação. No papel de professor, então, seria incompatível com o paradigma inovador. 1. Negar a natureza social do processo de construção de conhecimentos. 2. Não reconhecer o aluno como ativo nesse processo de co-construção dos conhecimentos. 3. Desconsiderar que todos os alunos, ao chegarem à escola, já sabem e usam a sua língua materna de forma eficiente, pois ao nascerem, imergiram em um mundo semiotizado. 4. Usar o fato de que os alunos já sabem e usam a língua materna como argumento para não promover práticas de ampliação da competência comunicativa e dos mundos de letramento do aluno, sobretudo na variedade culta da língua. 5. A partir de uma leitura equivocada de diversas teorias, advogar a favor da extinção das práticas de avaliação. 6. Usar a imprevisibilidade da aula
e a concepção de planejamento flexível e provisório como justificativas para não planejar as práticas a serem desenvolvidas em sala de aula. 7. Gastar mais energia procurando culpados para o suposto fracasso dos alunos, em vez de rever a própria concepção de fracasso e buscar alternativas para superar isso. 8. Não se reconhecer enquanto professor como ator e autor, como mediador, como modelo, como construtor de andaimes e de necessidades de aprendizagem dos alunos. 9. Negar a natureza política e ideológica de toda e qualquer ação do processo de ensino-aprendizagem. No processo de aprendizagem, o mediador é, na verdade, sempre um modelo de compromisso com o futuro do aprendiz. Quem aprende é a criança. E você, muito mais do que ensinar, é para ele a oferta de um modelo. Ninguém ensina a caminhar, ajuda a caminhar. Como você caminha, você é uma oferta de modelo para ele. Está associada ao paradigma inovador uma concepção de professor que se constitui como uma oferta de um modelo e se compromete com o futuro dos alunos, mas também como um semeador de esperança. Repito que, seguindo essa linha de raciocínio, por ser um semeador, então, um professor inovador seria também um otimista. Ainda que não saiba se o tempo será favorável e se o solo está adequado, ele lança a semente e cuida. Se a colheita não atender à sua expectativa, ele até se entristece, mas agradece e planta de novo. O semeador, no entanto, continuará sendo só um agente, um operário. Não caberá a ele controlar o tempo. Impossível saber se choverá de menos ou de mais. Mas como aquele que semeia tem o direito de escolher o que e como será semeado, ele poderá selecionar as sementes, poderá preparar melhor o solo, poderá, enfim, a cada novo ciclo, reinventar sua forma de plantar. Para um semeador, desistir não é opção. Da semente lançada hoje, depende o alimento de amanhã. E ele tem a consciência de que o que o alimenta hoje foi semeado por alguém que não desistiu de plantar ontem. Então, o compromisso de um semeador com o futuro reside em, apesar dos intempestivos e da ausência da onipotência, da onipresença e da onisciência, continuar semeando. O compromisso de um professor, enquanto semeador, reside em cultivar em si mesmo aquilo que irá semear, mas também em se dar conta de que se está semeando no outro, é porque já traz a semente em si mesmo. Assim, a inovação nas estratégias de ensino não significa uma total ruptura paradigmática, pois diversos paradigmas podem informar a prática dos professores, mas esses mesmos paradigmas não deveriam informar nenhum professor. Ainda que o fazer de um professor seja um trabalho, não se deve reduzir, segundo Morin, o docente a um simples operário nem a um especialista. Mais que uma função e um trabalho, a docência é uma tarefa política, requerendo, além de especialização, técnica e arte. Para educar para os novos tempos, o professor passa a se constituir como uma oferta de modelo, um semeador de esperança, não como um mero transmissor de informações, já que, segundo Geraldi, ninguém ensina a caminhar, caminha junto, e o caminho se faz ao caminhar. Dessa forma, todo professor, ao se oferecer como um modelo, age com altruísmo. Oferecer-se como um modelo, por ser um ato de coragem, pois envolve riscos, e de extrema generosidade,
o é também um ato de amor, que revela o nosso compromisso com o futuro das novas gerações. Acaso vocês, professores, que estão aqui assistindo a esse vídeo, teriam pouco amor pelas pessoas, pela escola e pela educação? É, portanto, a nossa esperança de que algum pássaro terá sua fome e sua sede saciadas, que justificarão todo o trabalho despendido no cultivo do jardim e do pomar. É, portanto, a nossa esperança de que alguns alunos aprendam, de que a vida de alguns alunos possa ser transformada para melhor e de que essa transformação resulte no surgimento de uma sociedade brasileira, abre aspas, menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular, fecha aspas, Paulo Freire, que justifica a nossa permanência nesta profissão, bem como todo o esforço que dispensamos todos os dias para fazer o melhor com o pouco que nos oferece. E se porventura nunca possamos ter o privilégio de conviver com os pássaros que se serviram do nosso trabalho, nem de viver em um mundo livre de gaiolas, alegremos-nos pelo que podemos oferecer, pois não se pode oferecer aquilo que não se possui. Contemplemos as flores, alimentemo-nos nós mesmos dos frutos do pomar e da beleza do jardim, sem nos esquecermos de que fomos nós os semeadores. Lembremos-nos de que a essência daquilo que admiramos já é encontrada em nós mesmos. Podemos inventar um pássaro para saber se há ar, ou podemos tentar nós mesmos sermos os pássaros para sentirmos que há ar. Como não há um caminho, teremos que construir um durante o nosso caminhar. E é a nossa busca constante para motivar nossos alunos, inovando nossas estratégias de ensino e, principalmente, o nosso desejo de que esses novos tempos não sejam um retrocesso, uma volta ao obscurantismo e autoritarismo, que fará com que essa educação para os novos tempos aconteça. Para isso, é preciso uma constante revisão dos paradigmas de ensino aos quais aderimos. Não podemos perder de vista o objetivo de humanizar ou manter humana a escola e suas práticas. Para educar para os novos tempos, é preciso, sobretudo, que nós, professores, não nos esqueçamos de que somos, além de profissionais, técnicos, trabalhadores e operários, semeadores de esperança, uma oferta de modelo e, principalmente,
de que quando escolhemos ser professores, assumimos um compromisso com o futuro. Por isso, lembrem-se de que a educação para qualquer tempo não pode prescindir do amor às pessoas.